Boa noite. Conscientização sobre esclerose múltipla foi tema da Tribuna Popular. Para ajudar na conscientização sobre a doença, sobre as oportunidades de tratamento, sintomas, para facilitar o diagnóstico precoce e o acolhimento dessas pessoas. A iniciativa de debater este tema foi do vereador Alberi Grando. É uma doença, sim, de difícil diagnóstico, difícil manejo. Felizmente, agora surgiram alguns medicamentos que dão um retorno razoável. E ainda, no Agosto Lilás, psicóloga destaca a importância da rede de apoio às mulheres. O agressor, ele intimida muito. Eu vou tirar teus filhos, né? Tu não vai ter onde morar, tu não vai ter como sustentar a tua família, vai ficar sem dinheiro. E isso são realmente coisas que são fatores que eles são reais. O espaço da Tribuna Popular desta quarta-feira teve como assunto a campanha Agosto Laranja, que trata sobre a conscientização da esclerose múltipla. O neurologista do Hospital São Vicente de Paulo, Dr. Wesley Galinski, foi quem utilizou o espaço. Ele destacou a importância deste mês para trazer informação e fazer um alerta sobre a doença. Esse mês é um mês muito importante, que é o mês do Agosto Laranja, que foi um mês que foi criado no Brasil em 2014 pela Associação de pessoas que se eram amigos e conhecidos e parentes e também que tinham esclerose múltipla, para ajudar na conscientização sobre a doença, sobre as oportunidades de tratamento, sintomas, para facilitar o diagnóstico precoce e o acolhimento dessas pessoas pela saúde das cidades. A data que nós vamos utilizar como o dia de hoje é uma data para relembrar sobre a história da doença, sobre as opções de tratamento e sobre as perspectivas para o futuro e de como podemos ajudar cada vez mais essa população, que, claro, é uma doença muito grave, mas que tem tratamento e que muitas vezes pode ter uma boa qualidade de vida se for diagnosticada a tempo. Ele ainda falou da necessidade de apoio contínuo que deve ser dado aos pacientes e explicou quais são os aspectos clínicos da esclerose múltipla. É uma doença autoimune, neurológica. Autoimune significa que o próprio corpo acaba atacando a si mesmo. Então, é uma doença que causa desmielinização dos neurônios, causa lesão neuronal. Isso faz com que os pacientes se apresentem com diversas formas. Pode ser uma alteração motora, alteração de equilíbrio, alteração sensitiva. E geralmente, na maioria dos casos, 85%, né, que são os casos de esclerose múltipla surto-remissão ou remitente recorrente, os pacientes têm surtos neurológicos subagudos e acabam tendo uma recuperação depois, obviamente já com grau de sequela. Os tratamentos agudos incluem pulsoterapia, plasmaférese, e muitas vezes a gente consegue deixar um paciente com tratamento para longo prazo. Antigamente, como você comentou, era uma doença que era considerada praticamente, entre aspas, né, uma sentença de morte, porque os pacientes ficavam muito acamados, muito debilitados. Hoje em dia, com tratamentos especialmente imunomoduladores, se consegue ter uma boa qualidade de vida. A maioria dos pacientes, hoje jovens, se começaram com tratamentos modernos de alta geração, acabam tendo uma expectativa de vida muito alta e não ficam tão dependentes das atividades de vida diária. O vereador e médico Alberi Grando foi o proponente do espaço. Nos chamando a atenção para essa doença, que é uma doença que limita muito as pessoas, é uma doença imunológica. Isto é, o próprio organismo que destrói a mielina, que é uma camada que cobre os nervos, e isso provoca muita dor. E essa destruição da camada de mielina acontece justamente por agressão do próprio organismo. Então, é uma doença, sim, de difícil diagnóstico, difícil manejo. Felizmente, agora surgiram alguns medicamentos que dão um retorno razoável. Usávamos antes apenas analgésico para aliviar a dor, imunossupressores que tiram a capacidade imunológica do paciente, mas agora surgiram os novos medicamentos chamados imunosmoduladores, que eles tentam melhorar esse paciente. Dor constante, leva a choques, não consegue caminhar, é uma doença muito ruim, é uma doença crônica. E por isso a ideia da conscientização, principalmente no sentido de esclarecer as pessoas da importância dessa doença, o entendimento da família, entendimento dos próprios profissionais da saúde e principalmente do próprio paciente, que seja explicado a ele o que está acontecendo com ele. Essa é a ideia trazida aqui pelo Dr. Wesley
né, para que as pessoas tomem conhecimento, toda a sociedade. Então se escolheu esse período para sempre, nesse período, né, chamar a atenção dessa doença, então, como eu falei, crônica e de difícil manejo. Ele ainda observa que, além de promover campanhas pela saúde, a Câmara de Vereadores deve produzir legislações que beneficiem os pacientes. Que nós podemos divulgar isso. Agora, tem uma importância maior ainda da Câmara de Vereadores, não só na divulgação, mas criar condições aqui dentro da Câmara, através de leis, por exemplo, que protejam esse paciente. Então, mais importante ainda que a nossa divulgação é aqui dentro da Câmara de Vereadores estabelecer metas, planejamento e fazer leis quando for necessárias para proteger esses pacientes. Se nós nos unirmos enquanto sociedade para cuidar e acolher tanto essas pessoas quanto os familiares que também acabam ajudando e sofrendo junto da doença, nós com certeza vamos ter um futuro melhor daqui em Passo Fundo para o tratamento dessa doença. Depois do intervalo, vamos ouvir a psicóloga Karine Bona sobre a prevenção da violência contra a mulher. Cada vez mais, informações são necessárias para gerar novos serviços e soluções para as empresas e para as pessoas. Em todo o mundo, tecnologias avançam com dados que precisam ser seguros e confiáveis. Seguindo essa tendência e sempre modelizando a gestão pública com responsabilidade, o governo do estado está lançando o Serviço de Informações Gaúchas. Com o SIGA, o Rio Grande do Sul avança nas parcerias com o setor privado, universidades e diversos parceiros para atender a crescente demanda por dados personalizados para diferentes serviços de alto valor agregado, preservando o sigilo pessoal ou resguardado por lei, mas que atendem às demandas por novos conhecimentos ou desenvolvimento de tecnologias do mundo moderno. E a primeira experiência é o SIGA Veículos, desenvolvido no Rio Grande do Sul com utilização da base de informações da Procergs e Detran dentro do Programa de Inovação do Tesouro do Estado, da Secretaria da Fazenda. Esse trabalho representa uma administração pública mais inovadora e aberta, que também busca outras fontes de apoio para a gestão de seus processos. O SIGA Veículos é uma plataforma digital sobre automóveis financiados recolhidos nos centros de remoção e depósito do Rio Grande do Sul, voltada para instituições financeiras. Permitirá acesso a fotos dos veículos financiados, dados sobre impostos, multas, localização, além da situação em que se encontra cada carro. Esse é mais um passo que coloca os dados do Estado num novo patamar de serviços para a sociedade, com muita responsabilidade e inovação. SIGA, Serviços de Informações Gaúchas. Estamos no Agosto Lilás, mês de mobilização nacional para acabar com o feminicídio no país. Um desafio que só pode ser alcançado quando as mulheres vítimas de violência tiverem uma rede de apoio eficaz. Muitas mulheres que eu já atendi durante 23 anos de trabalho, elas evitam, ou elas têm medo de fazer essa denúncia. Por se sentir constrangida, por ouvir falas do tipo, ficou junto porque gostava, porque não denunciou antes, Só que são questões de vulnerabilidade, são questões sociais, são questões muitas vezes que essa mulher ela não tem um outro local para ir morar com 4, 5 filhos, então ela acaba se submetendo à violência doméstica, sim, Ela acaba indo trabalhar muitas vezes machucada, roxa, sem ter um apoio, sem ter uma estrutura. Claro que mudou muito isso, de 23 anos para cá para hoje, a mulher tem um apoio, principalmente do Ministério Público, de alguns órgãos que estão apoiando, essa questão da violência. Só que a mulher tem vergonha. Ela tem vergonha porque no momento que ela vai ter que expor, que ela vai ter que ir lá chegar num judiciário, vai ter que denunciar numa delegacia e escutar muitas vezes, o que se escuta. Então gostava, por que não denunciou antes? Por que não falou antes? Isso faz com que muitas mulheres que eu já atendi, elas fiquem em silêncio. Elas acabam entendendo que são às vezes merecedoras daquela violência, daquela agressão,
E o agressor, ele também tem essa capacidade de fazer isso com a mulher, né? O agressor, ele intimida muito. Eu vou tirar teus filhos, né? Tu não vai ter onde morar, tu não vai ter como sustentar a tua família, vai ficar sem dinheiro. E isso são realmente coisas que são fatores que eles são reais. Não é mentira, né? Às vezes a gente atende mães que elas ficam totalmente desestruturadas e sem o que fazer. Elas se perdem, né? Filhos que às vezes acabam, quando a mãe coloca esse agressor, né? Denuncia esse agressor, filhos que acabam não entendendo, né? Porque acabam passando por outras necessidades, ou crianças também que passam a ver toda essa violência doméstica dentro da família e vão reproduzir isso, porque vão entender como natural, como normal, né? Eu acredito que é uma questão assim patológica, né? É uma questão assim também de séculos e séculos que a mulher vem passando, né? Por isso, hoje a gente vê, claro, que tem mulheres que estão se independizando, mas assim, vamos pensar assim na questão da violência da mulher. Quantas mulheres hoje pedem uma separação, um divórcio, e qual é o rótulo que elas têm dentro da sociedade? Né? Quantas mulheres se divorciam ou não aceitam mais ser agredidas, violentadas, violência psicológica, física, emocional, patrimonial, e elas são consideradas como N nomes que nem vou te citar aqui, que elas escutam. O que é diferente de um homem se decidir se separar, né? Ou uma mulher que se separou e aí resolveu reatar ou refazer um novo relacionamento e é agredida e é morta, né? Como casos que a gente já atendeu, né? De mulheres que fizeram boletins de ocorrência, denunciaram, né? E realmente acabaram sendo mortas. Eu acredito assim que essa construção vem, né, da falta muitas vezes do apoio, né, da mulher acabar se mantendo em silêncio e achar que aquela é a vida dela e que ela tem que aguentar por filhos, por família, então por sociedade, tá? E isso acaba mantendo que o agressor ou o suspeito, ele acaba tendo uma questão de poder, né, ou de força. E a gente sabe que a questão estrutural da mulher e do homem, a força é muito maior, né? Às vezes dizem, não é sim. Tá, né? Um homem que dá um tapa numa mulher, que agride uma mulher, né? A força é muito maior, né? O medo também é muito maior. Então, assim, né? Isso vem se estruturando. Claro que hoje a gente percebe a diferença, a gente percebe a mudança de algumas mulheres. Só que no momento em que muitas mulheres, é só a gente ver as estatísticas, né? Se tu olhar jornais, notícias, quantas mulheres são assassinadas por simplesmente decidir romper com o laço da violência. Então, quando uma mulher decide romper com esse laço de violência, com a situação, e se ela não tiver esse apoio, esse agressor, ele vai achar sim, né, que nada vai impedir ele. Tanto que a gente já viu casos assim, que existe Maria da Penha, que existe a proteção, que existe afastamento, e que o agressor sai do fórum, ou sai do judiciário, ou sai da delegacia, e vai lá e comete o assassinato. Né? Então, assim, a que ponto isso vem ser de gerações, né? Da questão cultural, de que a mulher, né, ela necessita fazer isso. Tanto que dificilmente, e isso é estatística, é só, né, entrar nos sites, você não vê uma mulher onde ela pede uma separação, ou o marido pede uma separação e ela vai lá e mata o marido. Ou porque ele arrumou outra pessoa, ela vai lá e ela não tem mais vida. Né? Mulheres que não podem nem ir trabalhar, mulheres que perdem emprego, mulheres que são expostas, né, ridicularizadas, difamadas, né? Então o dano é muito maior e é muito grave. Eu acho assim que é muito importante se ter apoio, sabe, para as vítimas da violência doméstica. Esse apoio, porque muitas mulheres que às vezes até trabalham com isso, que têm independência, que têm uma situação até estável, são vítimas de violência doméstica e acabam não denunciando para não se expor. Quinta-feira é dia de Política em Ação, aqui na TV Câmara. Vamos conferir um trecho da entrevista com o presidente do bairro São Luís Gonzaga. Para nós hoje aqui, Bento, entrevistar você falando do bairro São Luís Gonzaga é muito importante. Por quê? Porque o bairro São Luís Gonzaga, ele tem uma característica de ser um bairro, a princípio, que era longe do centro da cidade, mas que tem muitas coisas que interferem na vida de todo cidadão de Passo Fundo. Por exemplo, no bairro São Luís Gonzaga tem o CASE, que é a antiga FEBEM, tem o presídio regional, né, e muitas outras coisas que nós vamos conversar aqui. Mas eu queria começar falando contigo sobre o presídio regional. Tem uma discussão há muito tempo lá sobre a questão do esgoto do presídio. Como é que ficou essa situação sobre o esgoto do presídio?
Pois é, a última que passaram o questionamento para nós, que estava com aquela mudança de endereço do presídio, né? Estava uma luta grande para a retirada do presídio, dali de Passo Fundo. Inclusive, antes de ter o bairro a bairro, nós tivemos que fazer uma limpeza lá para baixo, porque estava os esgotos entupidos, bueiro quebrado, alagando casa lá para baixo, tudo. Fumo desentupido, tem um monte de bueiro entupido também, tivemos que destrancar tudo lá, que daí para nós ter feito o bairro a bairro, né? Então nós temos aquela causa ruim ainda ali do esgoto, do cheiro do esgoto, no verão principalmente ali, porque o que acontece? A maioria do esgoto, ela desce por tubulação de bueiro, né, tubo, e a maioria tem boca de lobo. Inclusive teve muitas bocas de lobo lá para baixo que os vizinhos tamparam, concretaram, porque não tinha como aguentar o fedor, né, o cheiro do esgoto do presídio ali. O Jornal da Câmara desta quinta-feira fica por aqui. Uma ótima noite para você.